Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos à oitava aula do nosso curso Vida é Relacionamento. Esse curso que vai te ajudar a entender lá dentro, lá no fundo, o que de fato está pegando para que o seu relacionamento não esteja tão bom quanto você gostaria que estivesse, ou por que os relacionamentos que você tem criado ou não tem criado na sua vida não estão trazendo a satisfação, o significado que você merece que um relacionamento traga para você. Então, hoje a gente vai, nessa oitava aula, continuar aprofundando naquilo que bloqueia o que a gente pode criar de relacionamento. E a gente vai falar de objetividade e subjetividade no relacionamento. E eu escolhi essa foto aí para representar porque hoje a gente vai falar de briga no seguinte sentido, que a gente vai falar de a concentração nos defeitos do outro, as nossas duas medidas defensivas, que é rigor e idealização, que a gente vai para cima do outro com um certo rigor ou a gente idealiza o outro. Aí a gente vai falar um pouco como evitar essa crise do despertar e descobrir em si mesmo a mentalidade da criança. Porque a gente pode evitar uma crise maior se a gente realmente descobrir esse lado imaturo nosso. E aí vamos trazer um ponto de vista abrangente para começar a mudar um pouco essa visão de quando um relacionamento dá pau e a gente entra aí nessa energia conflituosa ou retirada em um relacionamento. Ok? Vamos em frente então. Bom, eu coloco sempre esse slide porque tem gente que talvez pegue essa aula avulsa, mas cada vez mais eu tenho visto, até com feedback das pessoas que estão fazendo o curso, que eu pude conversar, que essa estrutura está montada da seguinte forma. Então, existem os textos que levam a gente para o mental, ou seja, para a gente compreender o que está acontecendo com a gente nos relacionamentos. Existe o exercício, que é para que você olhe emocionalmente a sua vida em relação ao conteúdo que está sendo passado. Então, o que o exercício mexe com você emocionalmente. E, por fim, a mentalização, para você internalizar e absorver o conteúdo também nas sensações do seu corpo. Então, esse é o modelo que esse curso está montado para que a gente consiga trabalhar aí esses três corpos e fique bem completo. E recomendo a você que na mentalização ache um lugar silencioso, ela é curtinha. Então, ache um lugar silencioso para você poder também aproveitar essa parte do curso. E o livro Criando União é um livro baseado nas palestras do Pathwork. Então, tem informações aí sobre o Pathwork para você que quiser saber mais do que significa o Pathwork e grupos de estudo de Pathwork. Ok? Vamos então para a nossa aula. Vamos falar então dos conceitos de objetividade e subjetividade nos relacionamentos. Objetividade é essencial para o ser humano livre e harmonioso e para o relacionamento harmonioso. Objetividade ele vai trazer esse conceito como uma base. Por que essa base é importante? Porque a gente vai contrapor a objetividade à subjetividade. Então vamos definir muito bem a objetividade, que vai ser a meta da gente conquistar para ter relacionamentos harmoniosos, para depois a gente entender a subjetividade e o problema da subjetividade. Então, objetividade significa verdade. Subjetividade significa verdade matizada, meia verdade no melhor dos casos, inverdade total em muitos casos. Diferentemente da mentira consciente, a subjetividade resulta em inverdade inconsciente ou não intencional. Tudo isso emana do nível emocional da pessoa. Então, qual que é o diferencial? Então, objetividade é verdade. Então, quando você está objetivo, você fala, eu quero isso, eu sei isso, e está claro para você. Tem áreas da sua vida, com certeza, que você é assim. Você sabe o que você quer, você sabe o que você precisa fazer,
Você, inclusive, sabe que as coisas vão tomar um certo tempo, mas você vai lá e faz, e você é verdadeiro. A subjetividade é normalmente uma meia-verdade ou uma inverdade total, mas com um problema. A gente não tem consciência de que é uma inverdade. Então, às vezes, você fala, eu amo tal pessoa, mas não é bem amor. Então, é nesse campo que a gente vai olhar para subjetividade. E aí, saber que não é consciente também é para aliviar qualquer culpa que você tenha a respeito disso. Não é, eu sou um mentiroso. Não, nada disso. É uma parte do nosso corpo emocional, do nosso nível emocional, que atua de uma forma não 100% verdadeira. E isso dá problema. Vamos considerar um fenômeno comum. O que vocês consideram um grave defeito nos outros, muitas vezes deixam de ver em si mesmos. Não faz diferença se o defeito é exatamente igual ou ligeiramente diferente. Olha que exemplo bom. Então, você aponta para aquela pessoa e fala: essa pessoa é invejosa, essa pessoa é traída, não importa o que seja. O que ele está dando de dica aqui é que se você viu no outro, em parte, muito provavelmente tem em você também. E talvez alguém fale: não, como assim? Não, eu tenho certeza que só tem no outro. Então a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. A objeção aos defeitos observados nos outros, em especial no parceiro, pode até ser correta. No entanto, julgar o outro quando vocês também se afastam do que é certo, representa uma meia-verdade. Então, às vezes é muito fácil achar um defeito no outro. O que ele está dizendo aqui é que às vezes o outro tem defeito, sim. Mas quando a gente fica só olhando para o defeito do outro, sem ao menos considerar que a gente tem uma parte daquele defeito também, o relacionamento pega e fica difícil. Porque a gente está numa meia-verdade, a gente está olhando só para o outro sem olhar para si. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Então, vamos falar dessa concentração no defeito dos outros. Assim, meus caros amigos, sempre que julgarem alguém, sempre que se ressentirem dos seus defeitos, façam essa pergunta: será que eu talvez, de algum modo, não tenho um defeito semelhante? Então, já dá a primeira dica aqui, uma dica muito direta. Viu defeito em alguém, primeiro se pergunta: será que eu tenho isso também? Tem um defeito similar? Talvez até numa escala menor. Não sou assim tão exigente, mas também tenho. Em seguida, pensem nas boas qualidades que o outro tem e você não. Esta consideração ajudará a avaliar com mais objetividade a raiva causada pelos defeitos dos outros, principalmente do parceiro. Ele está dando aqui uma dica, um passo a passo, para você conseguir se relacionar melhor com a outra pessoa, principalmente o parceiro. Por que principalmente o parceiro? Porque é onde pega. A gente está vendo aí ao longo das aulas que onde pega os nossos defeitos, aquilo que a gente não quer ver, é no parceiro amoroso. Então, ele está dando. Primeiro, olha que o defeito que você vê no outro talvez você tenha. Depois, olha se esse parceiro tem qualidades que você gostaria de ter e não tem. Bom, depois que você passou por essas duas etapas, ele está dizendo que a raiva já vai diminuir. Você vai começar a olhar mais para o real. Agora, ele dá uma dica mais importante ainda. E, se por acaso esta avaliação mostrar que os seus defeitos são, na verdade, muito menores e as suas boas qualidades muito superiores à do outro, mais razão ainda haverá para cultivar a tolerância e a compreensão. Está dizendo o quê? Não, você foi lá, analisou e realmente você não tem aquele defeito, ou é muito pouquinho, e você tem as qualidades muito melhores que o do outro. Se você é tão bom assim, você sabe, o seu papel é deixa eu ter compreensão e tolerância verdadeira, porque eu sei que é difícil. Provavelmente, se é um defeito que você já trabalhou, que você passou pelas etapas para realmente diminuir ele na sua vida,
você sabe que o outro também vai ter dificuldades. Onde é que está a sua tolerância verdadeira? Onde é que está você saber que aquilo que o outro está passando é difícil? Então, na verdade, isso aqui está aqui para te dar um alerta para a hora que você falar assim, não, isso aí eu já resolvi. Toma cuidado, vê se é isso mesmo, porque se for isso mesmo, provavelmente você vai ter muita tolerância e muita compreensão com a falha do outro. Agora, sempre que vocês se sentem aborrecidos por causa dos defeitos de alguém, existe algo em vocês que também não está correto. Então, se mobilizou, se bateu, pegou, bateu, toma que é teu. Essa frase é ótima, assim. Tem algo emocionalmente que precisa ser visto e que está no inconsciente. E aí a gente começa a refazer aquele ciclo de um relacionamento saudável, aonde você usa o que acontece, o que te mobiliza, para se olhar, para se ver. Tentem encontrar o pequeno grão de imperfeição em vocês, ao invés de se concentrarem na montanha de defeitos do outro. Bem direto ao ponto. É esse grão que tira a nossa paz, não é o outro. Se você trouxer esse resuminho que pegou, bateu, toma que é teu, ou seja, gasta tempo olhando para o que é seu. Depois de você resolver isso, vê que talvez o outro realmente tenha pisado na bola, você precisa fazer alguma coisa. Mas o que tira a sua paz não é o outro. É esse grão de areia, esse grão de imperfeição que está em você. Tá bom? Reflete um pouco sobre isso. Se você precisar, anota esse guiazinho aí, ou seja, como eu olho para o outro e começar a criar esse mecanismo de opa, pegou, bateu, deixa eu tomar aqui para mim. Vamos em frente. Bom, e aí ele vai realmente, o guia nesse texto vai realmente dar uma linha muito reta para a gente identificar duas medidas defensivas que a gente tem nessa relação com o outro. Há uma outra forma de subjetividade que nasce da mesma raiz. Muitos seres humanos são muito rigorosos com aqueles que os fazem sentir não amados e criticados, ou pelo menos inseguros. Esse rigor é uma forma de defesa. Então, se você começa a ficar muito assim, não, mas aquela pessoa não fez assim, não, mas aquela pessoa não fez isso, ela devia ter feito, ela não sabe o que está falando, você começa a ser muito rigoroso, com uma intensidade nesse rigor, é uma defesa. Você não está querendo fazer esse caminho de olhar para si. E depois, esse comportamento de defesa, de não olhar para si, se enquadra na mesma categoria da idealização cega da pessoa cujo amor lhes dá segurança. Isso também é perigoso, principalmente porque essa tendência se presta a fazer com que vocês se iludam que a idealização é amor e tolerância. Vocês tentam se convencer de que são tolerantes e bons quando fecham os olhos aos defeitos do ser amado. Não, meus amigos, isso não é amar de verdade. O verdadeiro amor vê a realidade. Então, ele está aqui definindo as duas medidas defensivas. A primeira, rigidez, e a segunda, idealização. Para um pouquinho e percebe se você já idealizou uma pessoa. Fala assim, se aquela pessoa me amar, meu mundo está perfeito. Ou, esse parceiro que eu tenho é perfeito, maravilhoso, sem defeitos. E ele está dizendo, chamando a atenção nesse texto, que essa idealização não é amor, não é uma verdadeira tolerância. Porque o amar de verdade vê a realidade. E aí, tanto na rigidez, quando a gente está julgando o outro, ou na idealização, onde a gente não quer ver defeito no outro, a gente está bloqueando, está nos bloqueando de ver os nossos próprios defeitos. Então a gente volta para o primeiro slide, para o segundo slide, onde ele dá a dica. Você viu no outro, olha para si. E quando a gente vai para a rigidez ou para a idealização, a gente não quer olhar para si. Então, o amor não é verdadeiro se vocês se sentirem levados a ver o outro de forma idealizada. Não, é uma fraqueza e muitas vezes uma prisão. Esse mecanismo do nosso inconsciente de fugir de nós mesmos é tão forte
que às vezes ele nos aprisiona. Qualquer defeitinho que você vê no outro, você já bloqueia, você fala, você não vê, você faz um esforço para não ver. Então, percebe como isso pode ser prejudicial para você. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício que vai trazer isso bem à tona. Mas vai sentindo assim, nossa, quantas vezes eu já fui para a rigidez ou quantas vezes eu já fui para a idealização. O orgulho ou a atual incapacidade de amar de fato fazem que vocês passem de um extremo a outro. Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, que pode ser orgulho não aceitar o defeito do outro, porque assim, não, eu vou estar do lado de uma pessoa imperfeita? Não. Para estar comigo tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Então, esse é um truque do nosso orgulho. E também está dizendo aqui que a gente trafega entre as duas medidas defensivas. Então, também não precisa achar, eu sou só de um jeito, só de outro. Não, a gente trafega. E qual que é o mecanismo interessante? À medida que você toma consciência, às vezes você começa a ir a extremos menores e vai cada vez mais percebendo que essas medidas defensivas são prejudiciais a você, para os relacionamentos. Vamos em frente. Bom, como evitar essa crise, né? Então, quando vocês insistem na cegueira aos defeitos do ser amado, muitas vezes é inevitável que ocorra uma crise, um abalo e um doloroso despertar que magoa profundamente. Na verdade, o que decepciona e magoa não é o outro, mas a cegueira que se torna deliberada. Então, o alerta que ele está dando aqui é o seguinte: se você insiste em não ver o defeito do outro, seja por rigidez, seja por idealização, vai doer, vai vir uma crise e que vai doer. E o que dói não é o que o outro fez, é que você começa a ver que você está se pondo cego ou cega. E você fala, meu, eu tô nessa cegueira mesmo? Que droga, né? E aí, ele dá uma dica assim, ó, evitem a crise, meus queridos. Se aprenderem a ver e a amar os outros como realmente são. Isso é possível. Então, aqui eu achei uma hora ótima para a gente fazer um exercício. Vamos lá. Então, bom, pensem na pessoa que vocês mais amam no mundo. Então, para um pouquinho, pensa nessa pessoa. Aí você vai fazer uma lista com duas colunas, uma com as qualidades dessa pessoa e outra com os defeitos dessa pessoa. Liste o máximo de qualidades e defeitos que você conseguir. Então, faz uma pausa no vídeo, prepara o papel, as duas colunas, qualidades de um lado, defeitos de outro. Pausa. Bom, terminou essa lista, vamos em frente. Bom, agora percebe como foi o processo de fazer essa lista. Qual coluna foi mais fácil? Defeitos ou qualidades? Você acredita que usou mais a idealização ou a rigidez para fazer essa lista? Quando você pensou nessa pessoa que você ama muito e foi falar dos defeitos ou até ver um excesso de qualidades, não viu defeito nenhum, ou viu muitos defeitos. Você usou o quê? Idealização ou rigidez? No seu processo, não tem certo e errado. Foi o seu processo de fazer essa lista. E aí vem a seguinte pergunta: como é para você olhar sem medo para os defeitos de quem você ama? Para um pouquinho agora, pega a lista dos defeitos e olha. Como é que você se sente? Anota isso. Então, pausa. E aí agora a gente segue. Bom, olhando para a lista de defeitos, marque quais defeitos você também tem. Ainda que seja só um pouquinho, menor grau. Você põe um menos, assim, isso aqui eu sou um pouco. Não precisa ser todos, tá? Mas pega aqueles que você sentir de verdade. Fala assim, meu, isso aqui eu tenho também. Depois você vai na lista das qualidades e marca aquelas que você gostaria de ter.
e não tem. E aí, para um pouquinho e sente. Como é que é notar nessa lista de qualidades e defeitos dessa pessoa que você também tem alguns defeitos e que ela tem qualidades que você não tem e gostaria de ter? Como você se sente? E como é que você imagina agora, vai encontrar de novo com essa pessoa que você ama? Como que, a partir dessa lista, você pode se relacionar de forma diferente? O que pode mudar quando essa pessoa, de repente, te engatilhar ou te deixar fora de si, te irritar? Reflete um pouco, para um pouco o vídeo e reflete um pouco sobre como isso, que atitude diferente você pode tomar. Tá bom? Pausa. E agora vamos em frente. Então vamos seguir com essa ideia de evitar essa crise do despertar. Considerar os defeitos do ser amado pode ser muito saudável para alguns de vocês, meus amigos. Vocês aprenderão a avaliar as pessoas que amam, e o amor amadurecerá e crescerá em estatura. Então, talvez você tenha sentido isso no exercício, mas o nosso lado imaturo fala, não, eu não posso ver defeito, não posso. E agora a gente está aprendendo. Pode e deve ver os defeitos, pode e deve ver as qualidades. Assim, vocês sairão do estágio de imaturidade, no qual amam como uma criança assustada que não consegue enxergar a verdade. A gente para de ter medo. Percebe no exercício que você fez. Não tem problema ver defeito nos outros. Você também não vai ficar e sair apontando. Eu vi que você tem isso, tem aquilo. Não, mas só vê. Você fala, meu, essa pessoa pisa na bola aqui, aqui, aqui. Algumas coisas eu tenho, algumas coisas não. Então, com isso, você para de ter medo de se relacionar, porque você passa a ter clareza de, de ver os defeitos do outro e decidir o que é melhor fazer. Eu vou querer ficar com essa pessoa para aprender com esses defeitos, aprender a amar, mesmo ela tendo defeitos, ou de repente essa pessoa tem coisas que realmente não combinam comigo. Você vai definir a partir da realidade, não a partir da rigidez ou da idealização. E aí, para isso, é muito importante trazer e descobrir em si mesmo a mentalidade da criança. Então, vamos ver. Ó. Já falei sobre a mentalidade infantil que continua a existir nos equívocos inconscientes. Então, redefinindo, a gente tem uma criança interna, tem uma parte nossa imatura que ainda existe e gera impacto por causa da inconsciência. A gente não tem consciência das atitudes que a gente toma a partir dessa criança imatura. A criança só reconhece dois extremos, o que é bom, o que é mal. A perfeição ou a imperfeição. A onipotência, que promete segurança, ou a fraqueza total, que é preciso evitar. Quando descobre que os pais adorados têm defeitos e não são onipotentes, fica decepcionada e desapontada. Então, respira um pouquinho, observa que existe uma parte sua imatura, uma criança dentro de você, que fala assim, ou o mundo é perfeito ou ele é terrível. Ou meus pais são todo poderosos ou eles são os fracos. Sabe? Não existe meio termo para a criança. E se não existe meio termo, não existe realidade, porque a realidade não é feita de extremos. A realidade é a realidade. Ela tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas essas reações de extremos continuam vivas na alma do adulto e matizam as suas reações e seus padrões de comportamento. Então, a gente transfere essa reação, né? A gente transfere esses sentimentos imaturos da nossa parte infantil, que quer que tudo seja perfeito, ou então não serve nada, a gente tem essa criança 880, e a gente age assim inconscientemente. Quando vocês examinam os seus relacionamentos atuais desse ponto de vista, o processo a princípio é doloroso, mas não tão mal quanto a resistência inconsciente gostaria que você acreditasse. Não deem ouvidos a esse movimento de resistência. Prossigam na busca da verdade.
Posso garantir que vocês se tornarão pessoas muito mais felizes, livres e seguras. Então, o primeiro passo é examinar esse lado imaturo e o impacto dele no relacionamento. No começo vai doer, você fala, meu, eu faço isso mesmo? Às vezes eu sou tão criança assim, meu Deus. Mas essa dor é pequena comparada ao que a nossa mente inconsciente quer te fazer acreditar. Você fala, meu Deus, a mente inconsciente, a criança interna tem uma voz assim, se você assumir que você tem defeitos, o mundo vai acabar. É uma coisa assim, ela tenta fazer você acreditar que você não pode olhar para os seus defeitos de jeito nenhum, que você não pode aceitar os defeitos do outro de jeito nenhum, senão o seu mundo vai acabar. Então, ainda que você conscientemente saiba que não é verdade, lá dentro tem uma criança interna que quer te convencer disso. Mas o caminho é não dar ouvidos para esse movimento de resistência. E sim, seguir buscando a verdade. O que eu sinto de verdade? O que é verdade nesse relacionamento? O que é verdade a respeito do outro? Porque daí a gente começa a sair dessa mentalidade mais infantil. E é libertador. Meu, a gente realmente fica muito mais feliz. Sempre que você dá um salto de maturidade, meu, é uma alegria verdadeira. E aí, a gente vai trazer um ponto de vista abrangente. Como a gente consegue, a partir dessa identificação de que a gente pode ver os defeitos do outro, pode ver as qualidades do outro, e isso pode nos ajudar a ver defeitos nossos e qualidades nossas. E aí a gente pode aceitar que tem um lado imaturo que acha isso terrível e tudo bem. Vamos ver como é que a gente traz um novo olhar, que inclusive vai ajudar todo mundo a se manifestar de forma melhor nos relacionamentos. Peço a vocês que não digam sem pensar que veem sim os defeitos do ser amado, em especial do parceiro. É possível que vejam alguns defeitos, talvez apenas o que vocês conseguem tolerar. Talvez vocês não queiram ver os outros. Então, primeiro alerta, você começa a fazer o curso, fez o exercício, fala, beleza, agora já estou vendo os defeitos do meu parceiro e agora estou vendo tudo. Não tá. Isso é um processo. Você tem que aprender a fazer. Você faz uma vez, faz outra. Porque, normalmente, você só vai ver aqueles que você já dá conta. E à medida que você vai aprendendo a fazer isso mais, e você vê trabalha em você, você vê que o cenário muda, a vida melhora. Aí você vai lá, pega outro. Então, é um processo mesmo. A gente não vai, de uma hora para outra, começar a ver todos os defeitos. Mas o que a gente vai aprender é olhar para nós, olhar que a nossa criança não quer que a gente veja, e cada vez isso vai ficando mais fácil. Se vocês empreenderem essa busca, sabendo que o amor, ao invés de enfraquecer, vai se desenvolver e amadurecer, poderão superar a resistência à descoberta da realidade. E esse é o grande prêmio para quem faz esse trabalho, que é, uma hora que você começa a olhar o defeito do outro, aceitar, trazer para si, melhorar em você, você começa a criar um relacionamento melhor, esse amor amadurece, porque amor significa amar os outros apesar dos defeitos, tá até ali no final, mas cabe aqui, ou seja, esse é um amor maduro. Mas vamos chegar lá. Lembrem-se que vai ter, a criança interna resiste a isso. Criança interna, nosso lado imaturo inconsciente. Vocês precisam saber qual dos dois extremos de subjetividade é mais importante atacar primeiro. Comecem concentrando-se nele. Então, aqui ele já dá um passo a passo, assim. Saquei que eu preciso ser capaz de olhar os defeitos do outro. Como que eu resisto mais? É na rigidez ou é na idealização? Percebeu que é um dos dois? Atua primeiro nele. Toma uma atitude. Fala assim, opa, estou na idealização, vou tentar não idealizar. Faz o exercício de novo com aquela pessoa. Estou na rigidez, vou tentar aliviar um pouco para olhar com verdade o que esse defeito do outro tem a ver comigo. Usa o exercício se você quiser. A objetividade também requer coragem, meus amigos. Muitos de vocês ainda são fracos demais para enxergar a verdade nos outros e em si mesmo. Que ele dá uma chamada na chincha e também uma possibilidade de você não se exigir tanto, que é,
vai precisar de coragem e a gente tem as nossas fraquezas, então, falando do primeiro parágrafo aqui desse slide, vai aos poucos, mas olha para um, trabalha em você, aí pega outro, e com isso você vai crescendo e amadurecendo na sua capacidade de amar. E aí chegamos ao amor maduro. O amor maduro significa amar os outros apesar dos defeitos, conhecendo-os, vendo-os, não fechando os olhos e baseando-se no bem que já está lá. Então, essa pessoa com quem você está se relacionando, com quem você vai se relacionar, vai ter defeitos, mas ela tem qualidades e você pode aproveitar as qualidades dela. E com isso, chegamos a uma mentalização que vai ser especial para que você dê esse passo de maturidade, ok? Eu vou sugerir a você que você consiga um cantinho silencioso. Às vezes tem criança perto, às vezes pode ter algum barulho, pode ter o computador tá ligado, talvez tenha o Wi-Fi ligado, né? Tem por causa do vídeo, mas tenha o WhatsApp ligado, outras redes sociais. Vou convidar você a desligar esses outros estímulos e encontrar um lugar um pouco silencioso para fazer essa mentalização, ok? Então, fecha um pouco os olhos. Coloca os pés no chão. Inspira, expira. E aí, vai trazendo a sua atenção para o seu coração. Como se você pudesse abri-lo para a realidade. À medida que você inspira, vai deixando que o seu coração se expanda e chegue como se ele crescesse, levando a sua energia até os olhos. E agora você traz à sua frente a imagem de uma pessoa que você ame. Como é olhar para essa pessoa, tendo os olhos expandidos pelo coração? Essa pessoa olha para você ou só você que olha para ela? Você a vê de verdade ou você vê só um vulto? O que você consegue ver realmente dessa pessoa? Como é para você perceber o que você vê e o que você não vê? Como fica o seu coração? Como ficam seus olhos? E agora, imagine que você pode se aproximar dessa pessoa, rodear essa pessoa como se você nunca tivesse visto essa pessoa na vida. E com esse coração aberto, você está livre para ver o que você quiser dessa pessoa. Olhe com curiosidade. Talvez você se surpreenda em notar alguma coisa sobre essa pessoa. Talvez você se surpreenda com alguma sensação em você quando você se permite
olhar tranquilamente, sem medo do que vai ver, sabendo que você pode fazer esse exercício sempre que precisar. Talvez você tenha até alguma surpresa em notar coisas sobre essa pessoa. E agora que você percebeu tudo isso que você viu, afaste-se um pouco dessa pessoa e traga à sua frente um espelho. Ou olhe para você. Aquilo que você viu nessa pessoa existe em você? Você gosta de ver isso que existe no outro em você? Ou talvez não exista? Talvez foi algo que por muito tempo existiu e que agora você escolhe que você não quer mais. Não existe certo, não existe errado. Apenas olhe e sinta como é para você ver essa característica em você, hoje, agora. Inspire, expire. Vá tomando consciência do que você vê, do que você não vê em você, nesse espelho. Vá tomando consciência de como você se sente ao olhar para você nesse espelho, trazendo essa característica dessa pessoa. Não há necessidade de entender, apenas de olhar. E se você sentir necessidade, peça ajuda ao seu eu superior, à sua luz do seu coração, para que o que quer que seja venha para a consciência. E tudo bem. Se isso for um defeito seu, que ele venha para a consciência. Se ele for uma qualidade sua, que venha para a consciência. Essa ajuda ao seu, a luz do seu coração, que agora está expandida e cobrindo todo esse cenário, que te ajude a ter consciência. Lentamente, vamos chegando ao final dessa prática. Muito bem, lentamente abrindo os olhos. Se você precisar, anote qual foi o defeito, a qualidade que você viu, em quem foi, e se foi possível ver que essa qualidade também está presente em você, ou que esse defeito também está presente em você, anota. E talvez não tenha vindo a resposta, não tenha vindo ainda a consciência do que você visualizou ou não visualizou significa, mas mantenha essa possibilidade aberta, talvez em algum momento esse insight venha para você, ok? Bom, e vamos nos preparar então para a próxima aula, aonde a gente vai falar sobre a compulsão por recriar e superar as mágoas da infância, vai retomar a possibilidade de falar sobre o amor maduro
e vários outros temas aí ainda de aprofundamento no que nos limita sermos adultos nos relacionamentos. Tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.